bem-vindos. Boa noite também a todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Todos possam se sentir igualmente acolhidos nesta casa de caridade. Quem está vindo aqui pela primeira vez? Então, nós nos reunimos às terças-feiras, a partir das 20 horas, para que possamos ter a oportunidade de refletirmos sobre um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Para tudo na vida nós nos preparamos. E também para fazermos uma reflexão, nós vamos nos preparar. Então, se possível, fechemos os nossos olhos suavemente, nos acomodemos de uma forma tranquila em nossas cadeiras, deixemos lá fora as nossas preocupações e assim, devagarzinho, nós vamos nos ligando, nos sintonizando, nos envolvendo com essas energias que previamente foram preparadas para nos receber. Então, nesse momento, façamos um exercício de respiração para que assim consigamos tranquilizar o nosso coração, os nossos pensamentos. Vamos enchendo os nossos pulmões, espargindo este ar, trocando assim essas energias. Vamos nesse movimento, nos tranquilizando, entrando em sintonia com o nosso anjo de guarda, esse nosso amigo que nos acompanha desde o nosso nascimento. Vamos também nos sintonizando, nos lembrando de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, essa doce e meiga mãe, que mais uma vez ela possa nos envolver nos seus braços, possa assim nos colocar em seu colo de mãe, trazendo através do seu olhar o que mais necessitamos neste momento. Junto com Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, nós vamos nos aproximando desse doce e meigo irmão maior. E diante desse nosso irmão tão querido, Jesus, vamos indo ao seu encontro, ele nos abraça, dirige a cada um de nós o seu olhar fraterno, doce e meigo. Nesse abraço nos conforta, sentimos-nos amparados, fortalecidos. E assim, nessas companhias tão amorosas, nós vamos nos aproximando de Deus, o nosso Pai. Esse Pai de amor incondicional. Esse Pai bondoso que nos criou para sermos felizes. E diante desse Pai de imensa luz, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja.
Eu sou Miriam Lousada, sou voluntária aqui da casa e mais uma vez nós estamos aqui reunidos nesse propósito maior de dedicarmos alguns momentos para uma reflexão e que essa reflexão possa tocar os nossos corações, que essa passagem do Evangelho possa sim despertar em nós o melhor que possuímos dentro de nós. Nós vamos falar de uma parábola, que é exatamente a reflexão dessa noite, um ensinamento de Jesus que vai nos convidar para que nós possamos estar refletindo sobre os trabalhadores da última hora. Nós vamos ler essa passagem do Evangelho para a nossa reflexão e algumas nuances que esta passagem nos traz. No capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Essas palavras, com certeza, nos farão refletir. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que, ao romper do dia, saiu a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda para a sua jornada de trabalho. Naquela época, a moeda se chamava denário. É como se fosse um salário mínimo para aquele dia de trabalho. E assim, ele os enviou à vinha. Saiu ainda na terceira hora do dia, e tendo visto outros que permaneciam na praça sem nada fazer, lhes disse: Ide também vós outros à minha vinha, e vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Naqueles primeiros trabalhadores da primeira hora, ele se propôs a pagar um salário mínimo, um denário. São pequenas nuances desta parábola e como tantas outras que alegoricamente Jesus tinha a oportunidade de aproveitar o momento, para passar o ensinamento e que às vezes nós não nos atentamos. E eles lá se foram. Saiu ainda na sexta e na nona hora do dia, fez a mesma coisa. E saindo na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer, aos quais disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? Foi porque ninguém nos assalariou, disseram. Ele lhes disse: Ide também vós outros para a minha vinha. Nós vamos fazer um parênteses aqui, lembrando que horas não era convencionado como é hoje. Então, a primeira hora do dia eram 6 horas da manhã. A jornada de trabalho eram 12 horas. Então, se a primeira hora era das 6 às 7, consecutivamente, das 7 às 8, a segunda hora, e assim até o final do dia. Chegada a noite, o senhor da vinha disse àquele que tomava conta dos seus negócios. Vamos observar. O senhor da vinha e conta dos seus negócios. Chamai os trabalhadores e pagai-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que vieram para a vinha apenas na 11ª hora, aproximando-se, receberam uma moeda cada um. Os que foram assalariados primeiro, vindo por sua vez, julgaram que deveriam receber mais, mas não receberam mais que uma moeda cada um. E ao recebê-la, murmuraram contra o pai de família, dizendo: Os últimos trabalharam apenas 1 hora, e pagastes tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, como resposta, disse a um deles: Meu amigo, não cometi injustiça para convosco. Não combinamos receber-lhes
uma moeda por vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto dei a vós. Não me é permitido fazer o que quero? Vosso olho é mau porque sou bom? Essa passagem está no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, nos itens de 1 a 16, os versículos de 1 a 16. Então, no primeiro momento, quando nós temos a oportunidade de ler essa parábola, causa um pequeno desconforto. Parece que tem alguma coisa errada aí no meio. Como é que aqueles que foram chamados a trabalhar na vinha, às 6 horas da manhã, que era o horário que começava a se contar as horas do dia naquela época, receberiam o mesmo daqueles que foram chamados lá no final do dia, porque computando todas essas horas, às 5 horas da tarde. Causa um desconforto porque parece uma injustiça. Mas se nós estamos falando de Jesus, que é justo, que veio até nós e permanece conosco para nos passarmos exemplos, aí nós já começamos a frear um pouco os nossos pensamentos e os nossos sentimentos também e a nossa língua. Porque, na realidade, o Senhor da vinha aqui é Deus. O administrador da vinha é Jesus. E a vinha é o universo. Ou seja, onde quer que possamos estar. Então, trazendo toda essa reflexão para os nossos dias, para este momento que nós vivemos, essas alegorias pelas quais Jesus falava eram alegorias para que ao longo dos anos, com mais amadurecimento, com mais conhecimento, com mais estudo, pudéssemos ter uma amplitude maior. Quando nós falamos dos trabalhadores da primeira hora, que receberam um denário, uma moeda naquela época, daqueles outros em diante, quando ele foi convocá-los para que viessem trabalhar em sua vinha, ele não prometeu nada além de um salário, de algo razoável. Agora, às vezes, aqui nessa palavra, às vezes não, nessa parábola também é falado que em um determinado momento, quando ele foi fazer as próximas convocações para que esses trabalhadores viessem de fato a trabalhar na sua vinha, ele perguntou por que aqueles trabalhadores estavam ali na praça desde cedo. E esses trabalhadores responderam a ele o quê? Que eles estavam ali, mas infelizmente o trabalho não havia chegado. Mas eles estariam ali à disposição do trabalho. Eles não arredaram o pé daquele local. Ao contrário, eles estavam ali dispostos a trabalhar. Mais uma vez, trazendo para os nossos dias. O Senhor da vinha é Deus, aquele que nos criou à sua imagem e semelhança. O administrador é Jesus, que esteve entre nós, está entre nós, sempre nos oferecendo o melhor para o nosso bem-estar. E mais uma vez, a vinha é o universo, é o amplo. Podemos estar diminuindo o tamanho desse universo quando nós colocamos o planeta Terra, diminuindo um pouco mais o país que nós escolhemos estar na presente encarnação, diminuindo um pouquinho mais. Nós podemos estar falando dos nossos familiares, nós podemos estar falando dos nossos locais de trabalho, nós podemos estar falando de todas as pessoas que no nosso dia a dia, de uma forma ou de outra, nós convivemos. Então, os trabalhadores da última hora, independente de serem da primeira hora ou das últimas horas, são aqueles convites que diuturnamente são feitos a nós,
para que nós, de alguma forma, imbuídos de boa vontade, de disposição, de discernimento, tenhamos a condição, assalariados ou não, de prestar o nosso melhor, de fazer o nosso melhor. Agora, se nós também pensarmos um pouquinho mais, percebemos que não há injustiça. Percebemos que na alegoria, quando nós conseguimos enxergar de outra forma, há um senso de verdade. Por quê? Previamente nós sabemos que muitas crianças, dentro dos seus lares, têm a disponibilidade, através dos seus pais, de receberem os ensinamentos cristãos. Então, desde tenra idade, eles estão desenvolvendo algumas qualidades que muitos mais jovens, aqueles que estão mais maduros, e mesmo aqueles que estão já com mais de 60 anos, não desenvolveram. Mas mesmo assim, Deus que é amor, que é bondade, Ele não enxerga dessa forma. Diuturnamente, Ele nos dá a possibilidade para que nós possamos estar utilizando esse tempo que aqui estamos de uma maneira proveitosa. Por quê? Ele está falando do reino dos céus, que está dentro de nós, essa construção que nós fazemos a cada dia. Se vai ser lá no início, na infância, se vai ser depois dos 60 anos, se vai ser quando nós estivermos fomos jovens ou estamos jovens, maduros, não importa. A qualquer momento o convite nos chega. O convite nos chega para que nós venhamos a trabalhar nesta vinha. E podemos mais uma vez estar falando que esta vinha, quando nós começamos a trabalhar nela, nós estamos aqui dentro de um centro espírita. Alguns entendem que a vinha é a nossa casa espírita, é o templo evangélico, é a igreja católica. É uma vinha também. Mas o convite que nos é feito diuturnamente é para que, de fato, nós venhamos a trabalhar nessa vinha para que nós consigamos, nesse exercício desse trabalho, pleitearmos, nos esforçarmos para a nossa evolução. E nesse exercício de fazermos isso, é que nós vamos acreditar, sim, que nós somos capazes, que nós temos oportunidades infinitas desse crescimento espiritual, que nós temos, com muita coragem e dedicação, fazemos essa sintonia com o Senhor da vinha. Temos à disposição também tantos ensinamentos que nos propiciam esse crescimento espiritual. Essa fortaleza que nós precisamos estar plantando dentro do nosso coração. Então, nos momentos mais alegres é fácil. Nos momentos não tão alegres é mais difícil. Mas se nós começarmos a fazer este esforço, é assim que nós nos fortalecemos. É assim que nós, dentro da vinha que nos foi confiada, podemos estar de fato nos reestruturando, crescendo espiritualmente falando. Então, no meio dessa parábola, também tem aqueles que se sentiram injustiçados. E muitas vezes nós nos sentimos dessa forma, assim, diante dos acontecimentos que acontecem conosco. Só que, se acreditamos que nunca estamos sós, se acreditamos que certas situações que ocorrem conosco ocorrem por uma razão, se acreditamos nas vidas sucessivas, se um véu é colocado para que nós não venhamos saber o que fomos lá atrás, todos esses instrumentos, todas essas ferramentas fazem com que, de fato, nós tenhamos a certeza de que nunca estamos sós. E quando nós nos fortalecemos, novas portas se abrem dentro de nós.
temos mais confiança, mais tenacidade, empregamos as palavras com as outras pessoas de uma forma diferente. Então, nesse exercício de nos colocar no lugar do outro, nesse exercício de oferecer o nosso melhor, nós estamos fazendo com que essa vinha que nos cabe tenha condições de abrigar a nós mesmos cada vez mais nos momentos não tão felizes, que entendemos não tão felizes. E aí, sobre esse viés, nós entendemos de uma forma diferente essa parábola de Jesus. Esta parábola que, de uma forma ou de outra, às vezes é até difícil de entender. Só que os ensinamentos de Jesus, mais uma vez, nós vamos estar falando, é de uma profundidade que talvez ainda nós não tenhamos a capacidade de entender toda a sua extensão. Mais devagarzinho, que possamos estar lendo essa parábola, olhar nas entrelinhas dela, o que cabe a nós, o que Jesus tentou dizer, estudar, nos estudar também, né? Buscar o estudo, nos avaliar, para que assim nós tenhamos a certeza de que o Senhor da vinha zela por nós. Nós falamos nas nossas orações de um Pai amoroso, de um Pai que está sempre com os seus braços abertos para nós. Só que muitas vezes nós nos revoltamos, nós achamos que estamos sozinhos. E não é dessa forma. Essas infinitas possibilidades desse Pai amoroso, que não importa se descobrimos a vinha agora, se vai ser amanhã, se vai ser depois, Ele está sempre nos convidando para que nós exercitemos as nossas qualidades, possamos estar descobrindo as nossas capacidades e assim caminhando de uma forma melhor neste planeta, nesta casa que habitamos, nessa família que estamos colocados, nas situações que nos envolvem no trabalho, para que nós tenhamos as ferramentas corretas para utilizá-las onde se fizer mais necessário. Aqui dentro de uma casa espírita, ou mesmo no templo evangélico, ou mesmo na igreja católica, nós estamos rodeados de boas energias. Os pensamentos se afloram, nós nos sentimos acolhidos, nós nos reabastecemos. Então, diante desses convites que nos chegam através das reflexões do Evangelho, é um momento que, de fato, nós nos abastecemos de ideias novas, de melhorar uma situação que está nos incomodando, de buscar conhecimento maior, de entender por que estamos aqui, de verificar os nossos pontos frágeis, de desenvolver em nós capacidades muito maiores que acreditamos ter. E nesse exercício, a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual, ele vai acumulando condições de crescimento, de evolução. E também essa passagem do Evangelho, ela também está relacionada com algumas perguntas. As instruções dos Espíritos sempre se fazem presente nos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós aqui nesse mesmo capítulo, existe aqui a instrução dos Espíritos, os últimos serão os primeiros. É de Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que sua boa vontade permaneça à disposição do Senhor que devia empregá-lo, e que o seu atraso não seja fruto de preguiça ou de má vontade. Mais para frente diz assim: e o que será daquele que, ao invés de permanecer ocioso, tiver empregado as horas destinadas ao labor do dia para praticar atos insanos?
Aí vem assim a explicação, a instrução dos Espíritos. Lançado a desarmonia nas famílias, ou seja, aquele que ocupa o seu tempo sem se preocupar consigo mesmo e com o outro, lançando a desarmonia nas famílias, arruinando os homens de boa fé, abusando da inocência e que tiver praticado todas as maldades humanas. Vai ser punido? Por Deus? Não, por ele mesmo. Então, todas essas situações, está bem claro aqui. Esses nossos irmãos, eles estão longe do bem, mas não estão longe de serem, no momento oportuno, aceitarem o convite e fazerem a diferença. A misericórdia divina, ela é fantástica. E às vezes nós nos esquecemos disso. O que nós podemos fazer por todas essas pessoas que às vezes cruzam o nosso caminho, convivem conosco? Orar por eles. Vibrar numa sintonia para que essa sintonia possa envolvê-los, para que eles despertem e possam aceitar novos convites. Nós vamos fazer a leitura também de um livro. O autor é Neil Lúcio. Eu vou ler porque eu tenho muita dificuldade com as palavras. Então, em um dos seus livros, ele conta assim, que um marceneiro estava procurando desesperadamente trabalho e batia em todas as oficinas, perguntando se havia uma vaga para ele, e a resposta era sempre que não havia, pois o trabalho era pouco e todas as vagas estavam preenchidas. Até que bate numa oficina e o dono da marcenaria, feliz, disse a ele: ainda bem que você apareceu. Estou atolado de serviço, estou precisando de alguém para me ajudar. Aí ele pergunta para o marceneiro: você tem a sua caixa de ferramentas? Ele prontamente responde: claro que tenho. E aí mostra a caixa de ferramentas. Quando ele mostra, o dono da marcenaria ficou desesperado. A caixa de madeira, toda suja, mal cuidada, as ferramentas em estado precário. A chave de fenda, o cabo estava faltando um pedaço. O alicate estava todo solto. O martelo com o cabo quebrado, o serrote todo enferrujado, faltando dente. Quando o dono da marcenaria olhou aquela caixa, fechou e disse: meu filho, para você não tem trabalho. Mas como assim acabou de dizer que está atolado de trabalho, precisando de alguém para te ajudar? Aí o dono da marcenaria falou: meu filho, olha as tuas ferramentas. Se você não cuida das suas, como é que você vai cuidar das minhas? Como é que eu vou confiar minha marcenaria a você se não tens capacidade de cuidar das suas ferramentas? Então você vai embora, aprende a cuidar, me apresente uma caixa de ferramentas bem cuidadas, bem trabalhada, que eu te arrumo uma vaga aqui. Muitas vezes nós somos assim, semelhante a esse nosso irmão que está procurando um trabalho, que está procurando, se apresenta de uma forma que é capaz de atender todas as expectativas desse marceneiro, né? Desse alguém que cuidava dessa marcenaria. Mais uma analogia. O marceneiro o dispensou e fez ele parar para pensar. E o Senhor da vida, Ele a cada dia nos oferece oportunidades para que nós, de fato, reflitamos por que estamos nesse planeta, por que estamos em determinadas situações, por que criamos ainda pensamentos nocivos para nós mesmos, por que muitas vezes estamos felizes e passa pela nossa cabeça assim, isso vai acabar. Nós estamos aqui nesse planeta para crescermos, para evoluirmos. Existem momentos bons e momentos não tão bons. Esses momentos não tão bons
são os momentos que nós devemos aproveitar a lição e ter estes olhos de enxergar as dificuldades como uma forma de crescimento. E lembrando também dessa bondade infinita de Deus para conosco, aceitando as dificuldades que nos permeiam a jornada e que estas dificuldades sejam trocadas por aprendizado, porque são oportunidades que servem assim de parâmetro para ver como nós estamos nesta ligação com o Senhor da vinha. De que forma nós estamos também nesta ligação com Jesus, que é o administrador da vinha, e com as pessoas que nos cercam. Que assim seja. Então nós vamos aproveitar esses momentos e vamos utilizá-los para oferecer o nosso melhor nessa doação amorosa. Nós não sabemos para quem estaremos doando o nosso melhor, mas com certeza, quando nós abrimos os nossos corações, os nossos sentimentos, doando o nosso melhor, somos incapazes de visualizar aonde essas vibrações amorosas chegam. E que essas vibrações que partem dos nossos corações possam estar se juntando a tantas outras nesse momento. E assim possam ser levadas a todos os lares em desarmonia, possa chegar a todos aqueles nossos irmãos que entendemos ainda como os nossos inimigos, que possamos ter os olhos de ver, que possamos entendê-los como os nossos professores diferentes, que possamos neste momento vibrar por todas as pessoas cujos nomes se encontram na caixinha de vibrações. Que possamos doar o melhor de nós para que essas energias salutares possam chegar a todos os recantos do nosso planeta. Possam envolver todos os asilos, todos os orfanatos, possam envolver todos os hospitais, possam envolver todos aqueles nossos entes queridos, os nossos familiares, possam envolver a nossa casa, adentrando pela porta principal da nossa casa, muita luz, envolvendo todos os cômodos, todas as pessoas que porventura lá se encontram. Possam envolver a nós mesmos, possam assim instalar em nós um conforto, um refrigério, um agradecimento, a gratidão. Possa se instalar em nós os bons pensamentos, que possamos assim também nos permitir deixar uma vibração em aberto para que o plano espiritual possa utilizá-la onde se fizer mais necessário. Que assim seja. Uma boa semana a todos.